1 Crônicas 28, a gente vai ler o 20, e em seguida a gente vai ler o 19. Amém? Para você entender melhor, e aí vai para cair no que eu quero falar. 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. 19. Tudo isso disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Meu Pai, em nome de Jesus, dirige a Tua palavra, e que através dela, meu Deus, possamos de verdade receber o espírito da mensagem e não a informação da letra. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, gente. Amém. Pode fechar. Os obreiros podem se sentar, por favor. Senta aqui na frente, obreiros. Pode sentar. Então, nós lemos aí, nós estamos terminando, mês que vem haverá o grande dia da inauguração do Templo de Salomão. Da réplica, do templo que Salomão construiu. E nós lemos aí que Davi estava encorajando o seu filho, dizendo assim: Salomão, Deus vai te dar condições de terminar o templo que eu desejei fazer para a glória dele. Só que eu não pude fazer. Eu tive muitas guerras, muitas lutas, e um homem como eu, cheio de sangue nas mãos, não poderia construir um templo. Mas você, Salomão, vai construir. Só que como a gente leu, Deus disse assim: você vai construir de acordo com o quê? Com a planta que veio de quem? De Deus. Quem deu a planta do templo? Foi Deus. Deus disse: olha, vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, vai ter lá antes, vai ter a bacia, vai ter isso, vai ter aquilo. Deus deu a planta exata de como seria o templo. Aliás, tem pelo menos 3 vezes na Bíblia momentos em que a gente vê Deus falando em detalhes de algo que ele queria que fosse construído. A primeira vez, preste atenção, por favor. Olha só para cá, pessoal, não perca a sua atenção, que isso vai te ajudar. A primeira vez foi com Noé. Sim ou não? Ele disse assim: você vai fazer uma arca, essa arca vai ser revestida de determinadas coisas, ela vai ser feita de cipestre, quer dizer, as madeiras mais fortes que existem, mais difíceis de se trabalhar ou de se encontrar. Ele deu a medida da arca, ele disse como seria cheia a arca, e Noé, na época, e a Noé ele disse: olha, não importa quanto tempo vai levar. Levou quanto tempo para construir a arca, você sabe? 100 anos. Quantos anos? 100. Deus disse: é assim que você vai fazer. E Noé seguiu à risca o que Deus havia falado. Porque deveria ser feito segundo o padrão de quem? De Deus. Segundo o molde dado por quem? Por Deus. A arca deveria ter o molde dado por Deus. Não importa se seria difícil, não importa o quanto seria difícil, quanto tempo ele ia levar, mas tinha que ser do jeito de Deus. Noé seguiu a risca. E graças a Deus, porque se ele não seguisse a risca,
Se ele, por exemplo, ao invés de levar 100 anos, ele, não, eu vou fazer mais rápido, vou pegar uma madeira mais fácil. Vou fazer mais rápido, eu vou fazer do meu jeito. Deus não teria podido salvar a humanidade como salvou, através do dilúvio. Entende, sim ou não? Ele salvou através da família de Noé, ele salvou, vamos dizer assim, o mundo através do dilúvio, tirando o que não prestava. Porque a arca foi varrida de um lado para o outro pelas ondas, a arca não naufragou, não se quebrou, porque Noé seguiu o quê? A risca. Por que eu e você temos que obedecer a palavra de Deus, pessoal? Porque quando a gente não obedece a palavra de Deus, nós estamos desprotegidos, desguardados. Os dilúvios vêm e nos prejudicam. Entende, sim ou não? Então Deus sabia que era para fazer daquele jeito. Tinha que ser do jeito de quem? De Deus. Então, Noé, com muita dificuldade, ele não procurou facilidade. Ele não fugiu do sacrifício. Pelo contrário, ele fez do jeito que Deus havia determinado. Então, estava garantido que daria certo. Que o dilúvio, embora demorasse, mas quando ele viesse, quando as águas baixassem, estaria lá. Noé, a sua família, os animais, o mundo salvo e recomeçado. Amém? A segunda vez que Deus ele deu o molde de alguma coisa, foi para Moisés. Foi para Moisés. Para construir um tabernáculo no deserto, enquanto eles estavam indo do Egito para a terra prometida, no tabernáculo, uma igreja móvel. Era uma igreja feita de tendas, mas Deus disse quantas madeiras, quantos tecidos. Deus disse o modelo, o tamanho, a altura, como seria o chão, como seria a arca da aliança, como seria tudo. Deus deu o modelo exato para o tabernáculo a Moisés, e Moisés seguiu a risca. Lá no deserto, para você ter uma ideia, ele teria que cobrir uma parte do tabernáculo com pele de um animal que você não tem ideia. Veja bem, eles estavam no deserto. Qual animal você acha que era? Um camelo? Um dromedário, podia ser, né? Não, Deus pediu para ele cobrir uma parte daquele tabernáculo com pele de golfinho. Misericórdia? Onde é que eles iam achar golfinho no deserto? Não sei. Mas ele seguiu a risca. E sabe o que aconteceu? Quando pronto o tabernáculo, a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque Moisés não procurou facilidade, não fugiu da direção, ele obedeceu, ele se encaixou no molde de quem? De Deus. Você vai entender por que eu estou falando isso. E na época do templo de Salomão foi a mesma coisa. Que na realidade, templo de Salomão, a gente que fala porque Salomão que terminou. Mas o nome não é templo de Salomão. O nome é casa de sacrifício. Porque Deus recebia sacrifícios em altares. E ele falou, não, vou receber na casa do sacrifício. Esse é o nome verdadeiro. Amém, pessoal? Então, tanto que no dia da inauguração foi feito o maior sacrifício de toda a história. No dia da inauguração, Salomão apresentou 142 mil holocaustos. Preparados, engordados, que ele não achou na rua, não achou do dia para a noite, algo que ele teve muito trabalho para cuidar e apresentar a quem? A Deus. E o templo ele construiu, de acordo com o que a gente leu, segundo a planta que Deus deu a Davi, segundo o molde que Deus deu ao seu pai, segundo, pessoal, ao padrão que Deus deu. Aliás, você sabe que para a gente ser de Deus, nós temos que ter um padrão. Sim ou não? Cada um tem a sua personalidade.
Mas à medida que nós temos o Espírito Santo e nos tornamos de Deus, nós todos falamos a mesma língua. Todo mundo se entende, sim ou não? A gente se entende. Porque todo mundo é de Deus. A gente não se entende é com quem? Não a gente com eles. Eles não se entendem com a gente. É os que não são de Deus, os incrédulos. Porque eles não têm o nosso padrão. O nosso padrão é outro. O nosso padrão é elevado. Entende, sim ou não? Então quem é de Deus tem o padrão. E porque Salomão construiu dentro do padrão, dos moldes de Deus, no dia da inauguração, a glória de Deus desceu. E Deus disse assim: até quem orar, virado em direção a esse templo, eu vou ouvir a sua oração. Não precisa nem chegar aqui. Se você orar voltado aonde está o templo de Salomão, onde está esse templo aqui, Salomão, quem orar voltado para cá já vai ser abençoado. É forte ou não é? Sim ou não? De tanto que Deus se agradou. Por que Deus se agradou? Porque Salomão seguiu à risca o molde, o padrão, a planta que Deus, ele deu.